Mas eu concordo contigo, ele é muito publicitário. A gente contrata a equipe de TV e eles trazem, eles carregam essa coisa da imagem, né? A gente eu tenho pedido para eles, olha, eu quero bastante discurso meu, quero apresentação, mas concordo que acaba caindo meio que num lugar comum, assim, né, das campanhas. Né? Vou tentar sair um pouro disso, mas também não vou conseguir sair 100% não. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, cara? Chega aí. Não vai ter problema não. Em primeiro lugar, eu percebi que, tanto na política municipal, quanto na estadual, quanto na nacional, existe uma necessidade para os governos, no Poder Executivo, ter uma base de apoio no Poder Legislativo. Muitas vezes isso significa que os governos têm que se aliar a outros partidos para que outros vereadores apoiem o Poder Executivo. O prefeito oferece algumas secretarias, alguns cargos, e os vereadores aceitam isso ou não, mediante a troca do seu apoio político, independentemente do programa, do conteúdo, da política. Eu queria saber o que tu acha dessa situação. Geralmente a imprensa diz, e já é parte do consciente coletivo, de que você tem que ter maioria no parlamento para que você aprove os projetos. Sim. O que não é verdade. Aí é que está em verdade. Porque nenhum parlamentar é louco ao ponto de jogar fora a sua carreira, ou parte da sua carreira política, ou seu patrimônio, o capital político, votando contra um projeto que, na verdade, os projetos de lei eles se revestem muito de uma tecnicidade jurídica. Os prefeitos, governadores e presidente da República procuram ter maioria na Câmara para evitar desgaste político. Essa é a grande verdade. A Câmara, ou ela é submissa ao governo, ou ela é opositora 100% ao governo. Então, tem aquele... ela não é independente nunca, porque ou tu faz oposição sem nem ver o que está sendo aprovado, não, é governo, sou oposição e ponto final. Ou é o contrário, quando a Câmara está cooptada pelo Poder Executivo, fica submissa. E é isso que não pode acontecer. A Câmara tem que ser um autônomo. Nenhum sistema presidencialista comporta 28, 30 partidos políticos. Então, ou o Congresso Nacional acaba com cria cláusulas de barreira de verdade e reduz a quantidade de partidos para 5, 6 no máximo, infelizmente eu vou ter que conviver sim com essa realidade. Ou seja, eu vou precisar ir para a Câmara buscar partidos aliados para que eu possa fazer um governo, para que eu possa governar com tranquilidade. Acaba tendo que conviver com isso. É isso que tu quis dizer para mim, né? É isso. E aí é importante que o eleitor eleja bons vereadores, seja da minha coligação ou se for votar em outro, mas que escolha bons vereadores do outro lado, para que eu, enquanto prefeito, possa exatamente buscar um relacionamento proativo e não esse relacionamento promíscuo, né, de cargos, e que muitas vezes chega além de cargos, né, chega a ser dinheiro e acaba criando esse tipo de situação. Se ele estiver bem intencionado com os projetos bons na Câmara, mesmo ele não tendo a maioria, ele consegue aprovar os projetos. As propagandas políticas dos candidatos são que vão acabar com a falta de creche. Eu acho, Maurício, que não é fácil, é muito difícil você, de fato, reduzir a zero o déficit de creche. Sobretudo pela migração extraordinária, no ponto de vista de que nunca foi tanto, né, que ocorreu em Itajaí, de pessoas que estão vindo de outras localidades, oeste do Paraná, região interiorana da Bahia, mesmo do Rio Grande do Sul, é muita gente chegando. Infelizmente, uma desigualdade social ainda muito presente em Itajaí, então você vai em localidades como Imaruí, como lá para dentro da Murta, ou mesmo, enfim, localidades mais periféricas, você ainda vê mães gerando 5, 6, 7 filhos, né, porque há uma ausência de política pública lá para dizer para elas que, para fazê-las entender, né, de que elas precisam controlar a natalidade no bom sentido, etc. Exatamente para aqueles filhos que tiverem poder ter um futuro melhor, o Estado poder dar garantia. O governo vai manter a isenção da taxa do lixo? Não. Sabe por quê? Porque o juiz já mandou que tem que cobrar. Então, se algum prefeito prometer isso, ele vai estar enganando o povo. Injusto é uma empresa gigante que produz uma quantidade enorme de lixo não pagar a taxa do lixo. Por que não paga? Tem que pagar. A empresa está gerando lucro. Então, eu acho que isso foi um erro, né? Agora, a pessoa física, eu acho que de fato não poderia pagar. Mas, como o judiciário já disse isso ser inconstitucional, qualquer prefeito que assumir vai ser obrigado, sob pena de incorrer em improbidade administrativa. Em 2010, né, foi o orçamento de Itajaí na saúde, foi gasto 110 milhões. Foi lá, aprovado na Comusa. 110 milhões, é dinheiro, né? E a saúde está como está. Agora, até junho de 2011, já tinha gasto 60 milhões, ou seja, depois mais 60 já é 120 milhões. Mas a saúde está como está. Eu pergunto, quanto precisa para a saúde? Há privilégio, há passagem de pessoas na frente,
tanto para consulta médica quanto para procedimentos de baixa, média e alta complexidade, para a realização de exames, infelizmente. E outra coisa, que é o mesmo exemplo que eu uso para a saúde, eu uso para a educação infantil. Você pega um governo e você tem um déficit de 1.000 crianças fora das creches, você pode entregar ele com 999 crianças fora da creche, mas você tem que dizer, eu reduzi em 1 o déficit de creche. Você pega um governo, quando o exame de esteira demorava 2 meses e você entrega ele com 6 meses, ou você pega com 1.000 crianças no déficit e você entrega com 4, você atesta sua total incompetência em resolver os desafios da cidade. Eu concordo que você não resolve desafios de uma cidade, do estado, do país em 4 anos no mandato. Mas você tem que entregar um pouquinho melhor do que você recebeu, no mínimo. Daniel, não foi a pergunta? Eu ia falar da questão viária, do ferro-bote e do ônibus, que é bem polêmico, é claramente monopolizado. Né? Como você pretende resolver de fato? O monopólio do transporte coletivo é do povo. Ele não é de empresa nenhuma, ele é do poder público e do povo. Quando você tem 2 empresas de transporte coletivo, não quer dizer que você vai ter concorrência. Aliás, não vai ter concorrência, porque na verdade você vai licitar linhas diferentes e quem fixa o valor da tarifa é o município e não a empresa. Ou seja, não há concorrência. Pode ter 10 empresas que não vai haver concorrência no transporte público. Mas eu acho que esse não é o grande problema. O grande desafio de Itajaí é interligar o transporte coletivo, né, que já estava prontinho em 2008 para interligar com os 4 terminais, você ter passagem única, porque hoje o grande problema é você se deslocar, por exemplo, de São Vicente para São João, é praticamente impossível, você tem que ir até a fazenda para poder pagar outra passagem para voltar, ou seja, você tem que ter corredores diferentes, corredores de ônibus para baratear o custo da própria empresa para ela poder repassar uma tarifa de menor valor. Então acho que o transporte integrado é o grande desafio. Agora, do ponto de vista do transporte, eu acho que o grande desafio barato para Itajaí e que respeita a nossa vocação é a ciclovia. Interligação de malha cicloviária, construção de ciclovia em todas as ruas, interligação delas, porque aí o itajaiense ele tem na sua natureza o interesse e a vocação por andar de bicicleta. Itajaí já teve uma educação até premiada na época do prefeito Arnaldo Schmidt. Exatamente. E agora os índices lá dos exames feitos, a educação vem piorando de qualidade. A educação não é um gasto formal porque a Constituição manda. Não, ela tem um objetivo. Eu acredito, e eu acho que tu acredita também, porque é uma bandeira do PT, né? Que a educação pública, ela é uma forma de inclusão social. Por quê? Porque ela vai garantir um estudo para uma pessoa que ela vai poder ter um bom emprego, ganhar um bom salário e assim ascender socialmente. Sair de uma família pobre e ficar numa família melhor, né? O Brasil, acho que não é só Itajaí, sofreu um grande problema, isso repercutiu muito em Itajaí, que foi exatamente a questão da falta da formação de professores. Então, por exemplo, a Univale fechou grande parte dos seus cursos, matemática, letras, foi para só a distância, história, enfim, nós tivemos existia uma oferta e essa oferta praticamente acabou. Isso repercutiu imediatamente na formação de profissionais para a educação. Então os institutos federais, por exemplo, vieram cumprir esse papel e estão oferecendo cursos nessas áreas de física, de química e tal, gratuitamente. As bolsas de estudos da lei orgânica do município, eu penso que tem que cumprir essa função e esse é o compromisso. Ele tem que aproveitar desse recurso para, de repente, dar bolsa integral 100% para professores de geografia, de história, de matemática, de física e tal, para formar bem esse profissional, para que esse profissional possa atuar na rede pública. Tua intenção concernente a cargos comissionados dentro da educação, tu não acha que isso é muito prejudicial? Ótima pergunta. Para o desenvolvimento da educação, que ela fica amarrado não na política, mas na politicagem que é feita para usar esses cargos comissionados dentro da educação? Acho que os cargos da administração escolar, eles têm que ser eleitos. É lógico que eles não vão ser eleitos por todo mundo, mas você pode fazer um peso para a Associação de Pais e Professores, um peso, né, algum representante do estudante, o presidente do Grêmio, qualquer coisa, votar, e o quadro de profissionais da educação votar naquela pessoa que vai dirigir a escola durante aquele período. Eu acho isso fundamental. A juventude é bom para isso, né? Porque a juventude ela se incomoda com coisas que depois passar um tempo a gente deixa de lado. Acho que esse é o preparado dele. Além do todo o embasamento, toda a bagagem teórica que ele provou ter, né? Dessa incomodação que o jovem tem de tentar mudar, né? Eu quero saber o que você vai fazer diretamente para nós concluirmos pelo menos a obra que vem há 4 mandatos se arrastando, que seria a via portuária. Com relação à via portuária, especificamente, mudar o projeto da segunda etapa, porque ele é astronômico, ele prevê uma ponte que faz um zigue-zague desse tamanho, que é caríssima, não é? Então eu acho que tem alternativas
mais baratas para você vencer aquela segunda etapa e ir para uma terceira etapa que é sem dúvida mais cara porque impõe uma série de desapropriações, enfim. Então nós temos que ir ao governo federal. E parece que as coisas não acontecem também por picuinha política, para não ter que botar a marca do governo, né? A Ponte da Nova Brasília, por exemplo, investimento praticamente todo federal. A última grande obra de Itajaí, que foi a Contorno Sul e a revitalização da Reinaldo Schmittal, essas foram duas grandes obras que se deram em 97, 98. Itajaí de lá para cá não viu mais nada de vulto. Renovação é parte essencial da democracia, então para ter um governo democrático que funciona tem que ter renovação sempre. Não tenho certeza se é o Nicolas ou se é o Deodato. Eu não sou favorável à reeleição do Jandir, ele já está há muito tempo no governo, ele tem que dar espaço para outras ideias, outras pessoas, outros grupos. Eu não quero ser prefeito daqui 4 anos, porque daqui 4 anos eu vou já ter acumulado algum compromisso político, daqui 8 mais, daqui 12 mais. Se eu pudesse ser prefeito agora, eu tenho muito pouco compromisso político. Eu tenho condições de cortar realmente na metade das secretarias, pagar melhor os secretários. A segurança pública é, sem sombra de dúvida, um dos maiores problemas. Não é só o comerciante citado aqui no São João. Na minha família foi comerciante a vida inteira. Meu pai também fechou uma farmácia em Cordeiros porque estava sendo assaltado praticamente toda semana, também com armamento de fogo. Então muita gente está... a sensação de insegurança é tremenda, fruto exatamente dessa participação quase que inexistente do Estado nos municípios, e a Polícia Militar é o maior símbolo dessa ausência de participação da Federação ou do Estado da Federação. A Câmara de Vereadores, ela fez uma campanha que a gente via em outdoors aí, falando um vazio, né? Que era o tema assim, nós economizamos, porque esse gasto que é feito com esse tipo de campanha vazia, sem nenhum sentido, não são feitos para conscientização das pessoas para participarem. Olha, primeiro eu concordo em absoluto contigo. Eu me assustei quando eu vi aqueles outdoors duplos, com um material extremamente caro, dizendo que a Câmara estava economizando. Com relação à campanha publicitária da Câmara, por exemplo, eu considerei aquilo um absurdo. E ainda que eu seja vice-presidente, todo o administrativo na Câmara está na mão da presidência. Não quer dizer que eu discordo da atual presidência. Eu acho que o balanço dela é positivo, acho que nós avançamos muito. Agora, nós deixamos também de avançar muito, por exemplo, numa campanha publicitária como essa, que ao invés de chamar as pessoas à participação, na verdade fez publicidade que eu concordo contigo, que é um gasto extremamente desnecessário, que não traz qualquer formação de cidadania ou qualquer emancipação política das pessoas. Eu quero saber de ti, o que tu imagina sobre participação popular? Não na eleição, mas no decorrer do mandato. O que nós temos que fazer, na verdade, é que executar o que está escrito na Constituição Federal. Ou seja, você de fato valorizar os Conselhos Municipal da Saúde, do Transporte Coletivo, da Educação, da Cultura, do Meio Ambiente, torná-los deliberativos. Várias vezes recebi pessoas que me reclamavam, por exemplo, de itinerário de ônibus. Eu dizia, olha, participa da reunião do Conselho Municipal de Transporte Coletivo, porque na verdade a Câmara não tem influência nenhuma sobre o itinerário. Quem tem é o Conselho. E o Conselho é 50% governo e 50% comunidade. Então eu dizia para as pessoas participarem, elas tinham dificuldade, elas atribuíam a nós a responsabilidade sobre isso. Votei em ti, tu tens que resolver meu problema. Um investimento maior da Prefeitura para fazer com que o cidadão de fato saiba que vai acontecer uma audiência pública, que ela vai decidir sobre temas relevantes para a comunidade e que ele tem voz. Ele vai lá, vota e ele pode ver suas ideias triunfarem na audiência pública. O brasileiro, ele parece que quando ele vota, ele te dá uma procuração e diz, te vira e agora é contigo, né? Ou seja, ele também não tem essa questão cultural. E nós temos que instigar essa questão. O político, ele tem que ajudar a sociedade a se emancipar politicamente e passar a participar. Mas é um processo que se dá no tempo. Dá às pessoas a oportunidade de fazer orçamento, que antes era restrito à Prefeitura e Câmara Municipal. Ou seja, você oferece às pessoas essa participação no orçamento participativo. Então, acho que isso, primeiro, é uma questão que eu considero importante, que dá para resgatar e dá para resgatar com bastante qualidade. Tem que ser igual na Suíça. Para plantar uma árvore tem que ter referendo. Para pintar o muro tudo tem que ter referendo. Então não é uma vez por ano. Muito pouco, uma vez por ano, muito pouco. Tem que estar ali o tempo todo. O cidadão tem que saber, agora vai ter, porque sempre tem. Tem que ser insistente. Tem que ter sempre. Senão tu não educa, exatamente. Se fazer uma agora, daqui a 2 anos, o cara já esqueceu. O IPTU com certeza precisa de revisão, né? Essa revisão ela tem que ser feita de uma maneira justa. Tem que rever a planta genérica e baixar a alíquota de IPTU para fazer um reajuste justo, digamos assim. Não só, porque daí implica não só no IPTU, mas em outros, como no ITBI e outros impostos. Eu penso que exatamente pela nossa vocação muito forte dos serviços, sobretudo aqueles relacionados ao porto, que aí vem contabilidade, direito, despacho aduaneiro e uma série de outras
de outras empresas, trades e tal, que recolhem ISS, eu acho que as nossas alíquotas têm que ser sempre abaixo, mas eu concordo que já estão baixas, né? Nós tivemos uma redução recentemente por lei de iniciativa do prefeito, que foi quando da resolução 72, que eu acho que levou praticamente todas ao mínimo legal. Eu imagino que nessas áreas ligadas ao porto nós temos que estar sempre no mínimo legal, essa é a proposta basicamente, e sempre abaixo de preferência dos municípios como Navegantes, Itapoá, São Francisco, que são nossos concorrentes diretos, e mesmo Balneário Camboriú, para as empresas não terem que operar. Dificilmente debate política em alto nível, de dizer, pô, é uma frustração que eu tenho, cara. Você tem que debater sempre nesses conceitos que a Veja cria, que a Globo cria para as pessoas, e pô, para te explicar como é que... E aí quando a gente debate no alto nível, pô, eu ficava aqui até meia-noite.